estamos aqui mais uma vez com a aula de Física do professor Alexandre Nogueira, fazendo uma revisão, um compilado de todos os assuntos que nós trabalhamos no EducaPE, agora focando em exercícios de vestibulares. Vai ser uma grande revisão em termos de teste de todo o nosso conteúdo trabalhado nesse período. Vamos lá? Vamos estudar todos esses conteúdos em aplicação de testes. Olha aí. Vejamos agora o nosso resumo. Desafio EducaPE, resolução de questões. Primeiro ano. O primeiro tema, o nosso primeiro assunto foi grandezas escalares e grandezas vetoriais. A noção do aluno é entender que uma grandeza escalar, para ficar bem definida, precisa de um número e de uma unidade, e a grandeza vetorial é o módulo, é a direção e o sentido. Bom, dentro dessa linguagem física, passamos para a nossa primeira questão. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Se liga que na questão ele está pedindo a alternativa que representa apenas grandezas vetoriais. E você sabe que grandeza vetorial tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Então, a alternativa C de coração. Momento linear ou quantidade de movimento. Campo magnético, campo elétrico e força. Todas essas grandezas, elas são vetoriais. Porque para ficar bem definida, para ficar bem caracterizada, precisa de um valor numérico, uma direção e um sentido. E a questão pediu, assinale na alternativa que representa todas que são grandezas vetoriais. Então, primeira questão, grandeza vetorial, letra C de coração. Seguimos adiante. Na segunda questão, cotidianamente, as grandezas massa e peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. No cotidiano, falamos muito disso. Vamos numa farmácia comprar um medicamento qualquer, tem lá uma balança, a gente diz, eu vou me pesar. Aí quando diz o peso, eu estou pesando 70 quilos. Isso é um erro conceitual físico imenso. Porque o peso é uma força, sendo uma força, é uma grandeza vetorial, e a unidade dessa força é Newton. Massa é uma grandeza escalar. A massa, ela mede a quantidade de matéria, a quantidade de inércia que um corpo possui. E no sistema internacional, a unidade de massa é o quilo. Vejamos. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre massa e peso. Então, ele quer a alternativa que representa o que difere a massa, que é uma grandeza escalar, e o peso, que é vetorial. Gente, alternativa B de bola. O peso de um corpo é a força com a qual ele é atraído pela Terra, já sendo compõe uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo. Então, peso é vetor, massa escalar, alternativa B de bondade. Seguimos adiante na questão 3, nesse tema também de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vejamos, povo de Deus, ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas de seus alunos. O primeiro foi João, respondeu assim: Ei, professor, as grandezas escalares possuem apenas valores numéricos. Já as vetoriais possuem, além do valor numérico, a direção e o sentido. Força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Massa e empuxo são exemplos de grandezas escalares.
Prestemos atenção à resposta de João. João conceituou certo a noção de grandeza escalar e vetorial. Só que João ele errou no exemplo, porque empuxo não é escalar, empuxo é vetorial. Então foca na resposta que João acertou no conceito, mas errou no exemplo. Vamos ver agora a resposta de Pedro, que é um outro aluno. Professor, as vetoriais têm duas características. Duas. Elas têm módulo e direção. As escalares possuem apenas o valor numérico. Força e velocidade são vetoriais, massa e tempo são escalares. Gente, Pedro, ele acertou nos exemplos. Os exemplos que ele deu aí estão certos, porque força e velocidade são vetoriais, massa e tempo são escalares. Mas foi que Pedro errou na conceituação. As vetoriais não só têm duas características, não. Elas têm três: módulo, direção e sentido. E a escalar não tem apenas o valor numérico, não. É o valor numérico acompanhado da respectiva unidade. Então, João definiu certo, mas errou no exemplo. E Pedro, ele deu o exemplo certo, mas conceitualmente ele errou. Então, pessoal, a partir das respostas dos alunos, marque a alternativa correta. Então, a alternativa correta, povo de Deus: João acertou as definições e errou ao dar os exemplos. Pedro acertou os exemplos e errou ao dar as definições. A alternativa é de Enem. Ok? Passando de grandezas escalares e vetoriais, aqui no EducaPE, o nosso trabalho seguiu adiante dentro da nossa programação. Estudamos um movimento chamado retilíneo uniforme, cuja característica principal é manter a velocidade escalar constante e diferente de zero. Movimento retilíneo, trajetória, linha reta. E uniforme, velocidade escalar constante e diferente de zero. Esse é o conceito do movimento retilíneo uniforme. Não tem aceleração escalar. Muito bem, vejamos uma revisão de uma questão trabalhada no Enem de 2012. Uma questão do Enem abordou o conceito do movimento retilíneo uniforme. Prestemos bem atenção no enunciado. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto. Quando fala trajeto, se fala caminho, desde a empresa até o local da entrega. Bom, ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Se liga nisso, 80 km por hora. A cada hora anda quantos quilômetros? 80. Então a velocidade é de 80 km por hora. Só que a distância que ele vai percorrer é de 80 km. Um instante para o pensamento. Se ele vai percorrer 80 km, ele vai gastar 1 hora. Então, nesse primeiro trecho, que tem 80 km, e ele vai com a velocidade de 80 km por hora, ele vai gastar 1 hora. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km, mas a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Um instante para o pensamento. A cada hora, 120 km. Então, em 60 km, ele vai gastar meia hora.
porque 60 é a metade de 120. Então, no primeiro trecho ele gastou 1 hora, no segundo trecho ele gastou meia hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para o veículo da empresa, ande continuamente, movimento uniforme, continuamente na velocidade máxima permitida, quer dizer, mantenha a velocidade constante em cada trecho. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega da mercadoria? Aí tu pensa comigo, são 2 trechos. No primeiro ele gastou 1 hora e no segundo ele gastou meia hora. Então o tempo total só poderá ser 1 hora e meia. Sabendo que os movimentos uniformes, as velocidades se mantêm o quê? Constantes. Olha, questão do Enem e questão do movimento uniforme. Bem, pessoal, seguindo adiante nos estudos da cinemática, logo depois do movimento uniforme, nós abordamos também movimento retilíneo uniformemente variado. Retilíneo, linha reta. Uniformemente variado, a velocidade varia de maneira uniforme, ela sofre variações iguais em tempos iguais. Característica principal desse movimento, a aceleração constante. Todo movimento retilíneo uniformemente variado possui aceleração constante. Vejamos as características numa questão que eu vou precisar resolver no quadro com vocês. Atentem para a questão, povo de Deus. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 quilômetro. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo nesse trecho? Então vamos interpretar. O carro parte do repouso. Em nenhum momento aí ele falou na grandeza tempo. Então vamos fazer uso da equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Essa equação a gente diz do movimento uniformemente variado que é a equação de Torricelli. A gente sabe que vai usar essa equação de Torricelli quando não tiver a grandeza tempo. Recalculemos. V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A representa a aceleração e ΔS é o deslocamento que ele percorreu. Então, gente, V2 ele quer saber a velocidade inicial que ele parte do repouso, 0 ao quadrado, é 0 mesmo. Mais 2 vezes no lugar de A, preste atenção que a aceleração foi 5. E o deslocamento foi 1 quilômetro. E 1 quilômetro possui 1.000 metros. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, V ao quadrado vai ser igual. 0 sai, gente. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 1.000, olha. 10 vezes 1.000, coloca os zeros, 10.000. E V vai ser a raiz quadrada de 10.000. E a raiz de 10.000 dá uma velocidade de 100 metros por segundo. Mas atentem para o fato. Essa velocidade é a velocidade instantânea. Olha a casca de banana aí da questão. E ele não pediu a velocidade instantânea, ele pediu a velocidade média. O que você calcula aí é a velocidade instantânea após percorrer 1.000 metros. Como é o move, como é o movimento variado, a velocidade média, ela é a média aritmética das velocidades. Média aritmética. A velocidade final foi 100. A velocidade inicial foi 0. E sobre 2. Gente, 100
dividido por 2, resposta 50 metros por segundo é a velocidade média. Nessa questão, teve uma pegadinha para o aluno, porque, na realidade, ele não pediu a velocidade instantânea, porque a velocidade instantânea é 100. O que ele pediu foi a velocidade média, e a velocidade média você vai encontrar na alternativa C de coração, 50 metros por segundo. Bom, pessoal, depois do assunto de movimento retilíneo uniformemente variado, nós falamos nas famosas leis de Newton. As leis de Newton são as leis que servem para explicar os movimentos, as causas dos movimentos. Newton, nos seus estudos, enunciou 3 leis que servem para representar, para explicar, para descrever os movimentos. Como você sabe, a primeira lei recebe o nome de princípio da inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, força MA, e a terceira lei é o princípio da ação e da reação. Bom, nesse compilado, vejamos a questão 6. Guerreiros, marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Nós sabemos que são 3, mas ele só quer saber a terceira lei. E a terceira lei é o princípio da ação e reação. Ou seja, toda ação corresponde a uma reação. Agora que tem mesma intensidade, que tem mesmo módulo, mas o sentido é oposto. Então, toda ação corresponderá a uma reação, mesmo módulo, mas de sinal contrário. A alternativa é terceira lei de Newton. Guerreiros, na 7ª questão, é uma questão que a gente vai determinar a aplicação de forças em um corpo, em um bloco. Aplica-se uma força de 20 N, ou seja, 20 newtons, a um corpo de massa M, massa desconhecida, que não sabe quem é. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilo da massa? Um instante para o pensamento. A força foi 20, então a força foi 20 newtons. Então tu anota isso, ó. Força igual a 20 e 20 newtons. O enunciado deu o valor da força, que é 20 newtons. Um corpo de massa M, a massa desconhecida. Só que ele fala que a velocidade aumentou 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Então isso me permite calcular a aceleração, que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, porque a finalidade da aceleração é dizer de quanto a velocidade varia em função do tempo. Ele disse que aumentou 10 metros por segundo e a cada quantos segundos? 2 segundos. Isso permite calcular, gente, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Preste atenção, força é 20 newtons, a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, e ele pediu a massa. Utilizando a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton afirma aqui, ó, física é meu amor, ou física me assusta, ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que ele quer saber quem é a massa, ele determine a massa. Então, para você calcular quem é a massa, tu vai pegar a força F e tu vai dividir pela aceleração. O próprio enunciado, ele disse que a força aplicada no bloco é uma força de 20 newtons. Muito bem. E os nossos cálculos, nós percebemos que a aceleração tem um valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, para você calcular
quem é essa massa, tu vai dividir a força pela aceleração. Ei, gente, 20 dividido por 5, resposta 4. A grandeza é M. A grandeza é M, a grandeza é massa. Então, a massa está dada em quilogramas. Então, nessa questão, nós temos que a massa vale 4 quilogramas. E 4 quilogramas, tu assinala a letra B de bondade. Aplicação direta da segunda lei de Newton. Bem, guerreiros, lá pelas aulas do EducaPE, nós falamos também sobre as forças da natureza. As forças da natureza, o universo se comunica com as 4 forças fundamentais, que são forças que trabalham na natureza. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Então a pergunta é assim: são forças fundamentais da natureza, exceto uma. Então, força nuclear forte na natureza só tem uma aí que não representa uma força fundamental da natureza. E a alternativa é a B de bondade, força nuclear mediana. Nunca existiu e nunca foi uma força fundamental da natureza. Será a força da natureza as outras citadas. Bom, a nona questão, ainda com relação à aplicação das leis de Newton, onde você primeiro vai ter que isolar o bloco, você representa quais são as forças que estão atuando, lembrando de todas as forças que vão atuar no corpo, para você isolar. Isolar quer representar as forças que atuam. Vamos lá, meu povo. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos. 5 quilos é a massa. Está sobre uma mesa aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, a caixa ela tem uma massa de 5 quilos. Evidentemente, um peso de 50 newtons. Mas está querendo erguer com 10. Na situação, qual é o valor da força que a mesa aplica na caixa? A reação normal. Aí tu pensa assim, 10 newton, falta quanto para 50? 40 é a resposta. Professor, dá para explicar melhor? Dá. Vamos supor que tu tenha aqui o plano horizontal. Vamos supor que nesse plano horizontal tu tenha a caixa. Primeira providência é verticalmente para baixo, tu tem a ação da força peso, que vale 50 newtons. Você tentou erguer a caixa com uma força de 10 newtons. Pediu a força normal. A força normal é uma força da superfície na caixa. Essa força é a força N, chamada força normal. Como a caixa fica em repouso, tu pensa assim, ó, N mais 10 igual a 50. Pessoal, passa isso para lá, ó. N deve ser igual a 50 menos 10. Então, N vai ser igual a 50 menos 10, 40 newtons. É exatamente a intensidade da força normal. Atentem para a explicação que normal é a força que a superfície reage. Pessoal, feita a revisão, muito obrigado para todos, um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, gente! Muito obrigado! Bom.